Você já percebeu como a IA está transformando o mercado e que a maioria das pessoas está sendo apenas um espectador dessa transformação? O problema é que hoje todo mundo fala de IA, mas quase ninguém mostra como você consegue aplicar e lucrar com isso. Na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês como vocês podem integrar a IA no seu dia a dia, nos seus negócios e começar a aprender mais, a dominar essa ferramenta sem precisar de conceitos complexos ou sem ser um programador. A maior parte das pessoas acredita que para dominar ou para utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia, ela precisa de programação complexa ou então gastar anos estudando para dominar essa tecnologia. Mas isso não é verdade. A teoria é sim fundamental, mas o problema é que a maior parte das pessoas não consegue equilibrar a parte teórica com a parte prática para criar soluções reais. Se você fica sobrecarregado e não sabe muito bem por onde começar, saiba que isso é normal. O que falta é uma metodologia, um guia que te ajude a aplicar todo esse conhecimento teórico de uma forma prática e que também seja rentável. E é sobre isso que eu quero falar com vocês na aula de hoje. Eu sou Robson Rosserrani, sou instrutor da TecA e hoje vamos mostrar que mesmo sem conhecimentos avançados ou programações complexas, vocês são capazes, com as ferramentas certas, criar automações, chatbots e soluções práticas rapidamente, mesmo que você seja um iniciante do mundo da IA. O que nós vamos fazer hoje é seguir uma abordagem que une os conceitos teóricos essenciais com um projeto prático desde o início. Então, enquanto você aprende os conceitos de inteligência artificial, você também vai gerar um produto, vai gerar uma solução que seja útil e eficiente para vocês. Dessa forma, você vai aprender conceitos teóricos que realmente importam para o seu negócio, ao mesmo tempo que testa e valida estas soluções no mundo real, sem perder tempo com conceitos que não são importantes para você no momento. Agora, vamos para a parte principal da nossa aula. Para apresentar todos esses conceitos, toda essa abordagem, eu decidi criar com vocês hoje aqui uma automação de newsletter que é bastante comum das empresas utilizarem para manter relação com os seus leads. Nós vamos utilizar a ferramenta Make e eu vou mostrar para vocês como criar de forma rápida e simples uma automação que vai gerar todo o conteúdo e fazer o disparo para os seus leads de forma totalmente automática. Então, vamos lá ver como construir a nossa newsletter. Então, a ferramenta que nós vamos utilizar para criar a automação da aula de hoje é o Make. Para quem não conhece, o Make é uma plataforma de automação de workflows, de fluxos de trabalhos que vai funcionar num esquema de arrasta e solta. Então, você vai conseguir fazer aqui integrações com diversos aplicativos, como, por exemplo, o Gmail, o Google Sheets, as plataformas de IA mais relevantes, como a OpenAI, o Llama, o Gemini, entre diversos outros aplicativos, de forma bastante fácil, simples e intuitiva, sem precisar de código, fazendo apenas algumas configurações básicas que nós vamos ver durante a aula. O Make, ele tem um plano gratuito. Então, caso você não tenha, não conheça, não tenha acesso, você pode fazer a inscrição aqui pela plataforma, é bastante rápida e simples, e começar aqui com o plano gratuito. Ele vai ter as suas limitações, porém, ele é suficiente para vocês começarem a criar as suas automações, entenderem e talvez para realizar a aula de hoje. Uma vez que vocês se registrem no Make, vocês vão ser redirecionados para uma página semelhante a essa daqui, de cenários. É aqui que nós vamos criar as nossas automações. E a automação que eu quero criar com vocês hoje é essa aqui, que vai criar, que vai fazer a edição da nossa newsletter de forma automática. Não se assustem, nós vamos ver como cada um desses componentes funcionam aqui do zero. Então, para isso, eu vou voltar aqui na aba de cenários, vou vir aqui no botão de criar um novo cenário e a gente vai entrar na página de edição. É aqui que nós vamos poder criar todo o cenário, vamos poder criar aqui toda a nossa automação.
ok? Então, para nossa automação da newsletter, o primeiro módulo que nós vamos utilizar é um módulo de Data Store. É um módulo de banco de dados que nós vamos utilizar para capturar as nossas mensagens que nós vamos salvar. Não se preocupem, talvez no começo vai ficar um pouco confuso, mas à medida que a automação for se desenvolvendo, algumas escolhas ou algumas configurações vão ficar mais claras, tudo bem? Então, vocês conseguem criar esse módulo de Data Store clicando nesse botão de mais. Aqui ele já está aparecendo como um dos aplicativos mais utilizados, mas se não estiver aparecendo para vocês, basta procurar aqui por Data Store. Ele vai aparecer as opções. Aqui nós vamos querer pesquisar, nós vamos procurar informações que estão contidas no nosso banco de dados. Então, basta clicar aqui e pronto. O módulo de Data Store está criado. Aqui a gente vai fazer algumas configurações, mas antes de criar essas configurações, eu quero mostrar para vocês este reloginho aqui. O que é esse reloginho? Ele é o gatilho da nossa automação. É a partir dele que nós vamos configurar quando e como a nossa automação vai ser executada. Então, se eu der um clique aqui, a gente vai ter algumas opções. Por padrão, ele vem aqui em intervalos regulares de 15 minutos. E vocês podem mudar para executar uma vez, todo dia, em alguns dias da semana, do mês, em datas específicas ou por demanda. Isso vai depender muito da criação, né, do modelo da automação que vocês estão fazendo no Make. Como a gente quer fazer aqui uma newsletter, uma forma comum de se entregar newsletter aos clientes, aos nossos leads, é de forma semanal. Então eu vou pôr aqui em dias da semana, vou pôr aqui Monday, né, na segunda-feira, e vou definir um horário. Então, por exemplo, às 8 horas da manhã. Então, vou clicar aqui no botão de salvar. Ainda não vou ativar o nosso cenário, eu vou deixar para ativar ele depois que nós construirmos, que nós fizermos todas as configurações, certo? Mas, uma vez que nós ativemos o nosso cenário, ele vai passar a ser executado toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, ok? Agora sim, vamos configurar aqui o nosso banco de dados. Eu já tenho algumas estruturas aqui criadas, mas eu vou mostrar para vocês como criar um banco de dados e uma estrutura de dados para esse banco do zero. Para isso, vocês vão clicar aqui em adicionar, vocês vão dar um nome para esse banco de dados, eu vou chamar aqui de News Masterclass, e depois vocês vão ter que definir uma estrutura de dados. O que é isso? Como os dados estarão armazenados dentro deste banco de dados. Eu já tenho também algumas estruturas criadas aqui, mas vamos criar uma do zero. Vamos clicar aqui de novo em adicionar. Podemos dar um nome para essa estrutura, eu vou chamar de News Masterclass Structure, certo? O nome não importa, né? Eu estou utilizando aqui o padrão mais em inglês, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem. O importante é que vocês deem um nome que faça sentido, que ajudem vocês a lembrar sobre o que essa estrutura é, ok? O segundo passo é especificar essa estrutura de dados, e aqui nós temos duas maneiras. A gente pode gerar essa estrutura de dados a partir de um arquivo JSON. Um arquivo JSON é uma forma de estruturar dados, então, para aqueles que já têm conhecimento, que já entendem um pouco, vocês podem clicar em gerar, colar o JSON de vocês aqui e toda a estrutura vai ser criada a partir daquele modelo. Vamos dar um passinho atrás, vamos por um método que é um pouco mais lento, mas também é mais fácil e vai comportar aí as pessoas que estão tendo contato com isso no primeiro momento. Então, a gente vai vir aqui em adicionar item, e para o nosso contexto aqui da newsletter, tem duas informações que são importantes para a gente.
A primeira informação vai ser a URL, o endereço da nossa notícia. Uma das informações importantes aqui para a gente armazenar é a URL da nossa notícia. É o endereço que nós vamos utilizar para buscar as informações dessa notícia. Essa URL é um arquivo do tipo texto, né? Uma informação textual, é um endereço. Ele não vai ter um valor padrão, e eu vou clicar aqui que ele é um padrão que é requerido. Eu preciso passar essa informação para o meu banco de dados funcionar. Se eu não passar, ele vai dar um erro, ok? Aqui ele não vai ter muitas linhas, não precisam se preocupar muito com esses detalhes. E a segunda informação que é importante aqui é a data em que nós coletamos essa notícia. Por que nós vamos salvar essas datas? Para garantir que nós não utilizemos notícias repetidas. Então a gente vai armazenar essa data e depois vamos filtrar. Então a gente não vai pegar nenhuma notícia que seja repetida. O tipo de dados aqui vai ser do tipo date, né, do tipo data. Então ele vai esperar aqui uma informação do tipo data. Então se eu passar qualquer coisa que não seja uma data, vai dar um erro. E eu também vou colocar que ela é requerida. Muito bem, as configurações mais avançadas nesse momento não são necessárias. Com isso a gente já configurou a nossa estrutura de dados. Então a gente pode salvar. Vejam que já foi selecionado aqui. E aqui nós vamos definir o tamanho do nosso banco de dados, ok? Aqui em megabytes. Por padrão, ele vem com um tamanho de 1 megabyte. Nos meus experimentos, né, na minha automação que a gente utiliza aqui dentro da TechA para fazer a automação da nossa newsletter, o tamanho de 1 megabyte é suficiente. Você pode achar que isso é muito pouco, porém, o que a gente está armazenando aqui são informações muito simples, são informações pequenas e, eventualmente, se esse banco de dados encher, se ele ficar lotado, a gente pode fazer uma limpeza, removendo notícias mais antigas, informações que não são mais úteis. Mas 1 megabyte aqui normalmente é o suficiente. Agora a gente pode salvar, já está configurado o nosso banco de dados. Qual que é o próximo ponto? Definir um filtro. Esse módulo aqui, ele vai buscar informações dentro do nosso banco de dados. E aí você pode definir algum tipo de informação. Se a gente deixar aqui um filtro vazio, ele buscaria todas essas informações, ele puxaria tudo. Aqui eu vou deixar um filtro mais simples. Eu simplesmente vou definir que o campo URL, vou mudar aqui, deve existir. Ou seja, ele só vai buscar informações no meu banco de dados caso a notícia tenha uma URL válida. Muito bem, está pronto aqui, está configurado o nosso Data Store. A gente pode salvar. O que a gente pode fazer é clicar aqui com o botão direito e mandar executar esse módulo uma vez só, para ver se ele está com algum problema, se ele está funcionando da maneira que a gente espera. Se eu executar, beleza, ele ficou verdinho, dizendo que não tem nenhum problema, e deu a saída dele aqui. Como não tem nenhuma informação, né, a gente está criando o nosso banco de dados agora, ele não voltou nenhum dado, porque não tem nenhum dado no nosso banco de dados, mas isso é esperado. Vamos para o próximo módulo. A gente pode clicar nesse mais aqui, e ele vai abrir o segundo módulo da nossa automação, e a gente vai querer aqui em ferramentas, usar um agregador. A gente vai utilizar aqui um Text Aggregator. Qual vai ser a função deste módulo de agregar informações? O que ele vai fazer? Quando o meu Data Store aqui retornar as notícias que estão armazenadas, ele vai agrupar essas notícias em uma única variável que vai facilitar a nossa manipulação dos dados depois. Para configurar ele, a gente vai clicar nesse botão aqui de mostrar as configurações avançadas. A gente vai definir aqui uma separação de linhas, ok? A gente vai pôr aqui como outra, e a nossa separação aqui vai ser uma vírgula, ok? Então, o que a gente está fazendo?
cada notícia que chegar, nós vamos separá-las por linhas. Então vai ficar o endereço, vírgula, um outro endereço, vírgula, um outro endereço, para todas as notícias que a gente pesquisar lá do nosso banco de dados, ok? Agora a gente está configurado. A última configuração aqui para o nosso agregador de texto é definir o que nós vamos integrar. E aqui vejam a facilidade do Make. Quando eu clico aqui no campo de texto, vejam que ele já abriu para a gente as informações que nós temos disponíveis nos blocos anteriores, nos módulos anteriores. Então, a gente está interessado aqui com a URL. Então, nós vamos agrupar as URLs. Então, tudo que eu faço é vir com o mouse aqui, clicar e arrastar. Agora, de forma dinâmica, todas as URLs que o nosso bloco aqui de Data Store retornar vão ser agrupadas nesse módulo de agregação por uma vírgula. Agora sim, a gente acabou as configurações, podemos salvar. Antes de passar para o próximo módulo, nós vamos definir um filtro. Para isso, nós vamos clicar nesse botãozinho de chaves e selecionar a primeira opção, que é criar um filtro. Nós podemos dar um nome para esse filtro, então, por exemplo, notícias da última semana. Então, a gente vai querer pegar só os filtros que estão da última semana, né, as notícias mais recentes. E aqui nós vamos definir as nossas condições. O que nós queremos? Nós queremos que a data, então eu vou buscar a data aqui, ok? Ela é um operador do tipo data, então eu vou clicar aqui nas operações e buscar nelas as datas. Então você vai achar aqui Date Time Operators, ok? E eu vou buscar aqui o Later Than, né? Mensagens mais novas ou depois que. E aqui a gente vai definir a condição. Então o que a gente quer? As notícias da última semana. Para fazer isso, nós vamos clicar aqui nesse botãozinho de calendário, ok? Vai aparecer esta opção. A gente vai pegar aqui uma função que se chama Add Days, que vai adicionar dias. Na primeira opção aqui, a gente vai clicar em Now, que é agora, e na segunda opção aqui, -7. Então, professor, o que é isso? Não entendi nada. Vamos recapitular que fica fácil. Então, o que eu estou falando para esse filtro? Olha, você vai pegar essa data e só vai passar as datas, né, os arquivos, cujo o valor sejam mais recentes que a data de hoje, -7, ou seja, as notícias da última semana. Então, por exemplo, se hoje é quinta-feira, quinta-feira menos 7 dias é quinta-feira passada. Então, eu só vou pegar notícias mais recentes que a quinta-feira passada. Então, quando nós executarmos a nossa automação, quando ela estiver em produção, como nós definimos ali segunda-feira, ela só vai pegar as notícias da última segunda-feira até a data atual, garantindo que nós não peguemos notícias antigas, notícias que não são mais relevantes ou notícias que já foram utilizadas em automações passadas, ok? Agora que o nosso filtro foi definido, a gente pode salvá-lo. E agora sim, vamos para o próximo módulo da nossa automação, que vai ser um módulo do Google Sheets. Então, eu vou abrir aqui, procurar por Google Sheets, e ele já vai aparecer as opções. E nós estamos interessados aqui numa opção de delete. Já já eu explico por quê. Então a gente vai procurar aqui por clear values from a range, né? Limpe valores dentro de um intervalo. E agora a gente precisa configurar este módulo. Então a primeira coisa que nós vamos ter que configurar aqui no módulo do Google Sheets é uma conexão com o Google. Ela é um pouco complexa e foge um pouco do escopo que eu quero passar na aula de hoje. Porém, vocês conseguem ajuda na documentação oficial aqui do Make. Para isso, basta clicar nesse link aqui, Online Help, que vocês vão ser
redirecionados para documentação oficial aqui do Make. E aqui tem todas as instruções de como vocês vão fazer essa conexão, certo? Então, basta seguir aqui as instruções. É bastante simples, é bastante direto, né? É só seguir aqui o passo a passo sem pular com atenção que vocês vão conseguir fazer essa conexão sem problemas. Claro, se vocês tiverem dificuldades, deixem aí no comentário que a gente pode oferecer um suporte para vocês, dar aí algumas dicas de como realizar essa integração com sucesso. Feita a conexão, vocês vão precisar criar uma planilha lá no Drive de vocês, lá no Google Sheets, para armazenar as informações. E aqui eu vou mostrar a planilha que eu estou utilizando. Então, essa aqui é a minha planilha. Ela tem aqui 3 abas. A primeira são as fontes. Então, nessa primeira aba aqui, eu tenho uma tabela que vai ter aqui o tipo de fonte que eu estou utilizando, o nome dessa fonte, a URL dessa fonte e o feed dela. E aqui já vale adiantar para vocês que nós vamos utilizar o RSS Feed, que é uma estrutura, uma forma de distribuir informação na internet. Então é importante que as fontes que vocês escolham para as notícias que vocês vão compor a newsletter de vocês tenha acesso a um RSS Feed, e é esse endereço do feed que nós vamos chamar, que nós vamos utilizar lá nas nossas automações. Então a primeira parte, a primeira aba aqui, simplesmente vai listar as nossas fontes que nós vamos consultar através desta coluna aqui de feed. Ela é a coluna mais importante, é necessário que as nossas fontes tenham um feed, um RSS feed. Aqui também é onde você vai definir o tipo de newsletter que você quer. Na TechA, eu tenho aqui informações sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Se você quiser criar uma newsletter para nutrição, para negócios, gestão, ou para qualquer nicho específico do seu negócio, basta buscar fontes sobre esse nicho específico e listar aqui na sua planilha de fontes. A segunda aba é onde nós vamos gravar as notícias escolhidas. Então, mais para frente na nossa automação, a gente vai utilizar uma inteligência artificial para selecionar as melhores notícias para compor a nossa newsletter. E é aqui que nós vamos salvar estas notícias. Então aqui sempre vai estar salvo as notícias que vocês utilizaram na newsletter passada. E é por isso que aquele primeiro módulo que nós vamos utilizar é um módulo de limpeza. Nós vamos limpar essa tabela aqui para que a gente possa preencher com as notícias dessa semana. E por fim, na aba de disparos, vocês vão poder colocar os endereços de e-mail dos seus leads, os endereços de quem vai receber a newsletter. Lá no finalzinho da nossa automação, eu vou mostrar para vocês como ler esses endereços e disparar um e-mail para cada um dos seus leads. Essa é a estrutura geral da planilha que vocês têm que criar. Se vocês fizerem alguma modificação na estrutura que eu apresentei aqui, é importante que vocês fiquem atentos aos módulos do Google Sheets lá na automação para garantir que nada dê errado. Tudo bem? Criada a nossa planilha, vamos voltar para a automação. Então aqui vocês vão definir o drive, no caso é o drive que vocês fizeram a integração do Google aqui. Vocês vão poder definir qual é a identificação da sua planilha, né? Então basta clicar aqui, vai aparecer uma lista com todas as planilhas que vocês têm lá no Drive. No caso aqui é a fontes newsletter que eu estou utilizando. Depois vocês vão definir qual página vocês estão buscando. No caso aqui é o notícias escolhidas. E aqui vocês vão definir quais células vocês vão apagar. Então eu vou apagar aqui da célula A2, que é onde tem a primeira sequência de notícias, até a célula A17,
eu tenho aproximadamente 14 fontes lá. Se vocês tiverem mais fontes, é só aumentar o número, ou por segurança, se vocês quiserem deixar até a 1000, não vai fazer problema. O importante é que vocês ponham aqui nesse intervalo todas as fontes que vão ser deletadas para a gente limpar aquela nossa segunda aba da planilha. Configurado, podemos salvar e ir para a próxima parte da nossa automação. O próximo módulo da nossa automação também é um módulo do Google Sheets, só que agora nós vamos listar as nossas fontes. Então, eu estou procurando a operação aqui, Get Range Values. Então, eu vou pegar os valores dentro de um intervalo. Então, eu vou selecionar aqui. Como a gente já criou uma conexão no Google na última etapa, a conexão deve ser feita aqui automaticamente. Se vocês tiverem mais de uma conexão para diferentes contas do Google dentro do Make, sempre verifiquem se é a conexão correta que está sendo feita. E as configurações agora são semelhantes. A gente vai buscar aqui qual é a nossa planilha. Então é a fontes newsletter. A gente vai pesquisar qual aba. No caso aqui agora a gente quer as nossas fontes. E aqui o intervalo dessas fontes. No meu caso, a gente tem as fontes aqui na coluna D, né, que é a coluna com os feeds. Então vai a partir da D2 até a D13. Então eu vou pôr aqui D2 até D13. Vocês podem colocar aqui o número que quiser, ou até mesmo por segurança, até a 10.000. Não faz mal. Vou salvar e está aqui configurado o nosso módulo. Beleza. Agora que a gente já conseguiu buscar a nossa lista de fontes lá do Google Sheets, nós vamos de fato pesquisar as notícias utilizando o bloco de RSS Feed, como eu disse. Então, vamos adicionar aqui um RSS Feed. E aí a gente vai buscar itens do feed. Para configurar este módulo, a gente vai precisar da URL. Então, a gente vai buscar aqui da nossa planilha do Google Sheets. Então, lembrando, tá lá na coluna D. Então, ele vai fazer isso. Ele vai passar aqueles endereços aqui para o feed. A nossa data, nós vamos fazer algo semelhante ao que a gente fez naquele filtro lá no começo. Então, se você está aí com uma newsletter semanal, nós vamos pegar as notícias dos últimos 7 dias. Se é uma newsletter diária, você vai pôr -1 lá, o último dia, ou qualquer que seja a frequência que você queira para sua newsletter. Então, a gente vai vir aqui na aba de calendário, nós vamos buscar aqui o Add Days. Como primeira opção, nós vamos pôr Now, para pegar a data de hoje. E aqui no nosso exemplo, estamos com uma newsletter semanal, -7. Muito bem, com isso aqui eu vou pegar somente notícias que foram lançadas nos últimos 7 dias. A última configuração pertinente para esse módulo aqui é um número máximo de itens que ele vai retornar. Então, eu aqui vou pôr 10. O que isso quer dizer? Que eu vou pegar somente as 10 últimas notícias que foram lançadas por aquele feed, ok? Então, eu posso utilizar aqui valores maiores ou menores de acordo com a frequência que a fonte de vocês lança notícias. Então, se é uma fonte que gera bastante conteúdo, talvez vocês não precisem pegar 10. Se for uma fonte que gera menos conteúdo, talvez vocês possam pegar mais itens. Vai depender por causa desse lapso temporal. Para garantir que as notícias sejam relevantes, sejam atuais, vocês podem ajustar. Eu vou deixar aqui no nosso exemplo 10. Configurado, vamos salvar o módulo. Agora, de forma semelhante também ao que a gente fez quando nós buscamos as notícias lá no banco de dados, aqui no RSS nós vamos também agrupar as notícias. Então, nós vamos adicionar aqui um módulo de Text Aggregate. Então, a gente vai vir aqui em Tools e pesquisar aqui por Text Aggregator. Muito bom. Vamos ativar aqui as configurações avançadas e vamos configurar.
O nosso módulo agora de fonte para essas notícias vai ser o RSS Feed. O separador vai ser uma vírgula e o texto que nós queremos agregar vai ser a saída do RSS Feed que não está mostrando aqui. Então, antes de continuar, vou executar aqui, eu vou testar a nossa automação para a gente ter acesso a essas informações e vocês verem também como que está funcionando a nossa automação até agora. Então, vou cancelar aqui, certo? Vou tirar esse módulo aqui para ele não dar problema para a gente, depois a gente volta a acrescentar eles. Ok, vamos lá, tá aqui o que a gente construiu até agora. Vamos executar esse módulo uma vez para ver se ele está funcionando, se não tem nenhum erro, e também para a gente ter acesso aqui às informações do nosso feed. Então, eu vou vir aqui nesse botãozinho de rodar uma vez. Muito bem, então ele buscou os dados do Data Store, agregou, limpou o meu Google Sheets, puxou as minhas fontes e vejam que agora ele está pesquisando os itens. Então ele já foi atrás de 3 fontes e ele vai fazer isso para todas as fontes que estiverem lá na minha planilha. Agora vamos esperar aqui um minutinho para finalizar essa execução. Muito bem, o meu módulo acabou de executar, então eu estou lá com 12 fontes, vejam aqui que aparece o número 12 dizendo que ele realizou essa operação 12 vezes. Se vocês clicarem nesse balãozinho, vocês vão ver aqui o número de operações. E aí, para cada fonte, ele vai me retornar as 10 últimas notícias dentro daquele intervalo de tempo que a gente definiu. Para a primeira operação aqui, ele me retornou 10 notícias para a primeira fonte. Na segunda fonte, vamos dar uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5. Também me retornou 10. Vamos ver, a operação 6. 3, 4, 5. Também foi 10. Então, a maior parte aqui ele conseguiu retornar 10. Ó, parece que essa fonte aqui ele veio só 4 itens. Realmente, ó, na minha 10ª fonte ele conseguiu retornar aqui só 4 itens. Então, quer dizer que desde a data que nós definimos, aqui no caso 30 de janeiro, ele só fez 4 publicações, ele não teve aquelas 10 publicações. Então, isso aqui também serve para vocês avaliarem a qualidade da fonte de vocês, se essa fonte realmente é relevante, e aí vocês podem excluir ou adicionar novas fontes na planilha. Muito bem, agora que nós temos acesso aqui aos dados do nosso RSS, vamos voltar aqui com o nosso Tools e o Text Aggregator. Muito bem, vamos mostrar as configurações avançadas, selecionar aqui o módulo de RSS, a separação vai ser a vírgula, ok, e aqui o texto que nós vamos separar, muito bem, agora nós temos acesso às informações aqui, vai ser este aqui, os links para as notícias. Então é aqui que nós conseguimos os nossos links. Então eu vou puxar esses links, vou adicionar eles e futuramente aqui na nossa automação nós vamos salvar lá na nossa planilha. Ok, está configurado esse módulo, podemos ir para o próximo. Só lembrar de salvar. Bom, agora que nós temos acesso às nossas notícias, vamos salvar elas. Então, vamos adicionar um módulo do Google Sheets e aqui a gente vai adicionar uma linha. Confiram sempre se a conexão é a conexão correta. Vamos selecionar a nossa planilha, fontes. Agora, selecionar a aba notícias escolhidas. Então, veja aqui que ele já identificou lá a nossa coluna, certo? A coluna de notícias. Então, a gente vai salvar nessa coluna as notícias do feed. Então, eu vou clicar aqui e a gente vai puxar aqui o texto da nossa ferramenta que agregou as notícias. Então, agora ele vai salvar estas notícias lá na nossa planilha. Pronto, está configurado, é só isso, simples. Vamos salvar. Agora a gente só vai salvar aqui
e está configurado. Vamos testar a nossa automação e ver se está tudo certo. Então, se eu vim aqui na nossa planilha de fontes, vejam que agora aqui a aba de notícias escolhidas está completamente vazia. Eu vou executar a nossa automação e no fim da nossa automação, aquela planilha deve ser preenchida com as notícias do nosso feed. Ótimo, executou. Então vejam que agora estes 3 módulos, todos eles foram executados 12 vezes. Por quê? Aqui o nosso Sheets, né, a nossa planilha do Google, está devolvendo 12 fontes. Então, para cada uma dessas fontes, eu busco as notícias, agrego e salvo. Eu faço isso todas as vezes. E se a gente vir aqui na nossa tabela, muito bem, tá preenchido, ok? Tá todas as informações aqui. Não é o foco da aula de hoje, mas eu espero que vocês aí já estejam maquinando na cabeça de vocês que com uma estrutura semelhante a essa daqui, nós podemos criar automações que vão preencher planilhas do Google Sheets automaticamente para a gente. Então, convido vocês aí a começarem a testar, a brincar aí com as suas automações e talvez um trabalho que seja chato, que seja repetitivo, que você gaste muito tempo, como preencher planilhas, pode ser facilitado por uma ferramenta como o Make. Mas, voltando aqui para a nossa newsletter, vamos continuar. O próximo passo da nossa newsletter vai ser limitar de alguma forma essas execuções. O que acontece? A partir deste ponto da automação, eu não quero que para cada notícia toda ela seja executada. Eu quero ter todas as minhas fontes e a partir do momento que eu tiver todas as notícias escolhidas, eu vou realizar a operação. Então eu tenho que, de alguma forma, a partir daqui, fazer com que o restante da minha automação seja executada apenas uma vez e não uma vez para cada uma das minhas fontes. Para isso, a gente vai utilizar um módulo aqui de incremento. Então, a gente vai adicionar, é um módulo aqui dentro de ferramentas, que ele se chama função de incremento, increment function. Então, eu vou anexar aqui. Então, eu vou anexar aqui. A configuração dele vai ser resetar depois de uma execução da minha automação, do meu cenário. Eu vou salvar aqui. Então, o que vai acontecer? Cada vez que esse conjunto aqui for executado, aqui eu vou incrementar, eu vou gerar um número que vai aumentando. Então, eu vou começar 1, 2, até o número de fontes que eu tiver, 12. Então, estes 4 módulos aqui vão ser executados 12 vezes. Qual que vai ser o próximo passo? Garantir que o restante da automação seja executado uma vez. Então, o nosso próximo módulo aqui vai ser um módulo também do Google Sheets. Aqui a gente vai pegar os valores dentro de um intervalo, mas antes de configurar este módulo do Google Sheets, nós vamos definir aqui um filtro. Então, como vai funcionar este filtro aqui entre essa ferramenta de incremento e a nossa planilha aqui do Google Sheets? A gente pode definir um nome para ele, caso vocês queiram. Eu vou chamar ele de dispara uma vez. Vocês podem pensar no nome melhor. E qual que vai ser a condição dele? Eu vou pegar esse i, que é o valor do meu incremento, ok? Ele é um número, certo? Ele vai ser igual aqui no final a 12, e eu vou querer que ele seja igual a este valor que está vindo lá daquela planilha antes do meu RSS feed, que é o número total de bundles, ou seja, o número total de fontes. Então, o que eu estou dizendo nesse meu filtro aqui? Eu só vou prosseguir na minha automação quando o número daqui do meu incremento for igual ao número de fontes na minha planilha. Com isso, eu garanto que eu vou pesquisar todas as minhas fontes, formatar as minhas notícias
e salvar as notícias. E a partir desse ponto na automação, eu tenho acesso a todas elas. Elas já estão salvas aqui. Eu vou poder trabalhar com todas ao mesmo tempo e não apenas com as notícias de uma fonte. Então, vamos salvar o nosso módulo e agora sim podemos configurar o nosso módulo do Google Sheets. Então aqui de novo a gente vai selecionar a nossa planilha de fontes. Nós vamos selecionar a aba. Então a gente quer aqui as notícias escolhidas que foram salvas nesta operação aqui. E vamos definir a posição dessas notícias. Então elas vão estar ali de A2 até, vou pôr aqui por segurança, até A1000. E vou salvar. Vamos executar esse módulo aqui para ver se ele está funcionando. Muito bom. Vejam aqui que agora ele buscou aqui cada uma das notícias. Então, todas as notícias da primeira fonte, todas as notícias da segunda, da terceira e assim por diante. Ok? Então, agora, a partir deste módulo aqui, eu tenho acesso a todas essas informações. Então vejam que das 12 notícias, né, apenas 7 aqui para essa execução me retornaram alguns valores, mas elas estão separadas em bundles, né, em pequenos grupos aqui de informação. Eu vou precisar agora agregar essas informações, essas notícias em um único grupo para eu poder trabalhar com eles. Então a gente vai utilizar novamente um Text Aggregator. Então agora nós vamos agregar essas notícias. Então vamos configurar aqui. Então, a nossa fonte vai ser a nossa planilha do Google Sheets e aqui eu acho importante destacar uma coisa caso vocês ainda não tenham percebido. Vejam que cada vez que nós acrescentamos aqui um novo módulo, ele ganha um númerozinho, né? Então isso aqui ajuda a identificar qual deles você está utilizando como fonte. Como a gente quer pegar este último módulo aqui, ó, ele tem um númerozinho 10, 10 aqui, eu agora tenho certeza que é o módulo correto, ok? Então esse aqui é a nossa fonte e a informação aqui que nós vamos agregar é o que vier aqui da coluna A. Então simplesmente vou puxar a minha coluna A aqui e pronto, eu vou conseguir agregar todas essas informações. Como a gente já salvou esses valores separados por vírgula, aqui a gente não precisa de condições adicionais, porque já vai fazer essa separação automaticamente. Então, salvar aqui, estamos com as nossas notícias todas num grande bloco de texto para a gente poder trabalhar com elas. Ótimo. Agora que nós temos as nossas notícias aqui, é hora da gente fazer a nossa primeira integração aqui com uma IA. Nós vamos utilizar aqui uma inteligência artificial para processar essas notícias e tentar identificar para a gente aquelas que são mais relevantes. Então, durante essa automação, eu vou fazer uma integração com o ChatGPT através da API da OpenAI. Vocês podem utilizar qualquer integração que vocês queiram. O processo vai ser bastante semelhante e vocês podem consultar as documentações das APIs específicas para ajustar, mas o padrão é semelhante e sempre, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que a gente pode te ajudar. Para a API do ChatGPT em específico, é necessário que vocês tenham uma conta paga, né? Que vocês paguem, assinem o ChatGPT, e aí vocês vão poder acessar a documentação e a API. Além disso, a API do ChatGPT ela é pré-paga. Então, quer dizer que vocês precisam colocar um pouco de crédito, colocar algum saldo lá, e esse saldo vai sendo consumido à medida que vocês vão fazendo requisições para esta API, ok? Então, como eu comentei, para essa automação nós vamos fazer aqui as integrações de duas formas. A primeira, fazendo uma requisição HTTP, que é uma requisição genérica, é uma conexão genérica, um pouco mais complicada do que utilizar um módulo específico da OpenAI, mas as requisições HTTP têm essa vantagem de serem genéricas, porque
a princípio, abre para a gente possibilidade de fazer qualquer tipo de integração no Make. Então, mesmo que você tenha aí uma ferramenta que ela não tenha aqui um módulo construído, como por exemplo do Google Sheets, da OpenAI ou de outras ferramentas, vocês conseguem criar essas integrações a partir da API dessa ferramenta que vocês querem integrar, usando os detalhes dados em documentação, ok? Então, para isso a gente vai adicionar aqui um módulo, é só buscar por HTTP, certo? E aqui a gente quer a operação de fazer uma requisição. Então aqui vamos configurar a nossa requisição. O primeiro valor aqui é a URL, é onde nós vamos fazer a requisição, qual que é o endpoint, qual que é a origem dos nossos dados. Para o caso da OpenAI, é esse endereço aqui. Vou pegar na minha colinha. Muito bem. api.openai.com/versão1/chat/completions. Se você está utilizando outra API, é só verificar a documentação da OpenAI também. É só procurar na documentação, vocês vão ter todas essas informações e qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários que eu dou um suporte para vocês, ok? O método aqui vai ser o método POST, quer dizer que a gente está enviando um dado para esse endereço. Então, a gente está com alguma informação aqui e estamos enviando essa informação para eles, ok? Aqui, o próximo parâmetro são os headers, o cabeçalho. Normalmente, os cabeçalhos de uma requisição HTTP vão conter algumas informações essenciais, como, por exemplo, a autorização. APIs pagas como o da OpenAI, elas vão verificar se você tem autorização, se você pode fazer esse tipo de requisição. Então é aqui no header que nós passamos essas informações. Para o caso da OpenAI, a gente vai ter aqui um item cujo nome é autorização, certo? Em inglês, authorization. E aqui em value, nós temos que dar a nossa chave de API, que vocês conseguem lá na documentação, que vocês conseguem na sua plataforma da OpenAI. É essa chave aqui que vai ser utilizada para ter certeza que a minha conexão é uma conexão válida, que eu sou um usuário pago, que está tudo certo, eu posso utilizar essa API. Então, eu vou copiar a minha chave aqui. Então, a chave de API da OpenAI deve ser passada dessa maneira. A gente vai usar a palavra aqui, bearer, certo? Aquele que carrega, né? Quem está carregando a chave, espaço e a chave que vocês geraram lá na plataforma da OpenAI, vocês colam aí. No meu caso, está embaçado, né? Para segurança, para eu não disponibilizar a minha chave aí ao público. Essa chave aqui, lembrando, ela vai consumir recursos de vocês. Então, é importante que vocês não percam essa chave, guardam ela num lugar seguro e que vocês não disponibilizem com pessoas que não sejam autorizadas, né, com pessoas que não têm autorização para gastar esses recursos, beleza? A próxima parte que nós devemos complementar aqui na nossa requisição HTTP é o body, o corpo da nossa requisição. E para o nosso caso, a gente vai querer um body aqui do tipo Raw. E o conteúdo dele vai ser do tipo JSON. JSON, como eu comentei, é uma estrutura de dados, é uma forma de se organizar os dados para ficar mais fácil o entendimento em comunicações entre softwares, entre aplicações, como em APIs. E aqui, por fim, nós temos que pôr o conteúdo da nossa requisição. É aqui que a gente vai colocar o JSON com todas as informações da nossa requisição. Então eu colei aqui o corpo da minha requisição. Não se preocupem, eu vou disponibilizar esse prompt, essa requisição aqui, para que vocês possam adaptar aí para a realidade de vocês, mas a grosso modo, passando aqui, quais informações a gente tem que passar para a requisição. A gente vai pôr aqui o modelo. Aqui no caso eu pus o modelo GPT-4o e as mensagens. E aqui eu tenho uma mensagem de sistema
que é uma mensagem que vai dizer como que o meu chat GPT deve se comportar. Então aqui, a grosso modo, eu estou falando que ele é um especialista em identificação de notícias relevantes sobre inteligência artificial e tecnologia. E aí vocês podem alterar para a realidade de vocês. Aqui eu estou mandando ele escolher 5 notícias, vocês podem pôr 10, 15, 20, o que for, o que fizer sentido para vocês. E depois eu passo aqui para eles, tá vendo aqui, eu estou buscando lá do bloco 2 os textos. O que eu tinha lá no meu módulo 2? As notícias anteriores, as notícias que já foram utilizadas, que estavam salvas no meu banco de dados. Nesse primeiro momento, ela está vazia, mas na segunda execução eu já vou ter aqui algumas notícias que ele não deve escolher. Então eu estou falando para ele que nenhuma dessas notícias deve ser escolhidas. E no final aqui eu estou mandando uma segunda mensagem, que é uma mensagem de usuário, com as notícias que eu acabei de adquirir aqui do meu feed, ok? Então é isso aqui, eu vou passar essa requisição para vocês, mas vejam que é bastante simples. Pode assustar num primeiro momento, mas isso aqui é simplesmente uma forma de organizar dados. Agora aqui eu vou salvar. Vamos executar aqui a nossa automação para ver se não tem nenhum erro até agora. Então, muito bem, eu fiz a minha requisição aqui para a OpenAI, para o ChatGPT, ela foi com sucesso, e se a gente clicar nesse balãozinho aqui, a gente consegue ver a resposta. Eu vou aumentar aqui um pouco. Aqui na saída, a gente pode vir aqui em data, e aqui ele vai dar a minha resposta. Eu pedi para ele devolver apenas os links, certo? Separados aqui por vírgulas. Então ele me devolveu aqui as notícias mais importantes, aquelas que ele julgou mais relevantes no campo da IA e tecnologia. Então, o que a gente precisa fazer agora é interpretar essa estrutura de dados aqui, porque vejam que eu só preciso deste conteúdo, mas ele me entregou todas essas informações. Então, eu preciso estruturar, eu preciso organizar esses campos de forma a eu ter acesso mais fácil àquilo que eu quero. Então, para isso, eu vou copiar essa saída dele aqui. Então, beleza, copiei. Vou adicionar um módulo aqui, e esse módulo se chama parse.json. Então, o módulo de parse.json, ele serve justamente para identificar cada uma das estruturas do meu JSON. E por que eu copiei a saída ali? Porque eu preciso definir uma estrutura de dados, semelhante ao que a gente fez lá no primeiro módulo do Data Store. Então, eu vou adicionar aqui uma nova estrutura, vou dar um nome para ela, vou clicar aqui em Generate e aqui copiar aquele JSON e mandar gerar. Vejam que agora ele já criou toda a estrutura, mapeou todos os campos da resposta da minha requisição, a resposta que a OpenAI deu para gente, ok? Aqui vocês podem salvar. Eu não vou fazer isso, porque eu já tenho essa estrutura pronta, mas no caso de vocês é só salvar aqui. Eu vou fechar e vou escolher a minha que já está pronto, que é aqui o formata JSON ChatGPT. Beleza? Escolhi a minha estrutura de dados, vocês salvem e usem ela. E aqui o que eu vou precisar formatar, né, o que eu vou precisar aqui estruturar é a saída da minha requisição HTTP aqui no campo data. Então eu vou arrastar aqui, salvar, e a gente pode agora executar esse módulo aqui para ver se ele está funcionando. Aqui eu vou copiar aquele JSON novamente, vou dar um OK, e muito bom, ele executou aqui de maneira correta. Se eu ver a saída dele aqui, ó, eu tenho agora
acesso a essa informação separada. Então agora eu tenho cada um dos campos acessíveis ao invés de ter toda a resposta acessível, ok? Agora que nós temos acesso somente às notícias, né, somente a parte que nos interessa do JSON, nós vamos fazer uma segunda chamada para uma inteligência artificial, uma segunda chamada para o chat GPT, e dessa vez, ao invés de fazer uma requisição HTTP, eu vou utilizar o módulo da OpenAI. Então, vou adicionar mais um módulo, vou pesquisar aqui por OpenAI, ok? Aqui nós vamos procurar pela operação de create a completion, né, um prompt. Então a gente vai mandar uma mensagem lá para os modelos, o O1, o O3, entre outros modelos. Então vou clicar aqui. Então quando vocês estiverem utilizando um plugin nativo, normalmente a primeira coisa que vocês vão ter que configurar é a conexão. Então foge um pouco do escopo dessa aula, mostrar como fazer essas conexões, mas é só clicar aqui neste link de ajuda que vocês vão ser redirecionados aqui para a página do Make, para a documentação do Make, que vai explicar aqui com print screen, né, o passo a passo de como fazer essa conexão. É só ler aqui com um pouquinho de atenção, com cuidado, não pular nenhum passo, que vocês vão conseguir fazer essa conexão, seja com a OpenAI, seja com outra empresa, outra ferramenta, sem problemas. O passo é sempre esse. Cliquem, leiam as documentações oficiais, mas se surgir alguma dificuldade, surgir alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente dá um suporte, dá aquela ajudinha para vocês. Então, eu já tenho a minha conexão aqui. Uma vez configurada a conexão, a gente vai selecionar qual modelo nós vamos fazer, né? Qual modelo nós vamos utilizar. Aqui a gente tem acesso ao O1, algum dos ChatGPT for All. Eu vou usar aqui o for All, ok? Aí ele vai abrir as opções de prompt. Então, uma vez que vocês escolhem o modelo, vocês vão ter que definir as mensagens que vocês vão enviar para esse modelo. E de forma semelhante ao que a gente fez aqui na requisição HTTP, com uma mensagem de sistema e uma mensagem de usuário, nós vamos criar aqui duas mensagens. A primeira, a gente vai definir aqui o papel, é uma mensagem de sistema, ou eles estão mudando agora o nome, né, para uma mensagem de desenvolvimento, que é uma mensagem que vai definir como o nosso GPT vai se comportar, como ele deve responder às nossas requisições. E aqui eu vou pegar a colinha do meu prompt. Então, eu colei aqui, certo? Deixa eu aumentar para vocês verem um pouquinho melhor. Então, eu tenho aqui o meu prompt, falando que ele é um especialista na criação de saudações e resumos de notícias para uma newsletter. E aqui eu defino como ele vai escolher as notícias, como que ele vai fazer esses resumos. Aqui eu estou criando uma formatação em HTML, porque como eu vou disparar isso aqui por e-mail, e-mails aceitam essa formatação HTML para ficar bonito a apresentação, ficar uma coisa mais organizada, mais bonita. Se vocês forem fazer esse disparo, por exemplo, para o WhatsApp ou por outro tipo de mídia, talvez essa formatação não faça sentido para vocês, e aí vocês vão adaptar de acordo com as necessidades. Novamente, eu vou fornecer esses prompts para vocês, vocês podem ajustá-los de acordo com a realidade de vocês, mas esse aqui é o prompt da newsletter da TechAI. Então tem aqui toda a estrutura, como ele deve fazer, o estilo da escrita e alguns exemplos para ele se guiar na hora de construir, ok? Definida a nossa mensagem de sistema, nós vamos adicionar uma segunda mensagem. Essa mensagem é uma mensagem de usuário e aqui a gente vai passar as notícias que ele deve utilizar para criar a newsletter. Então a gente vai pegar isso aqui,
do nosso parse.json, da nossa ferramenta aqui que estruturou as informações do nosso GPT. E a gente vai escolher. Ela está aqui dentro de choices, message, content. Então, eu vou puxar essas informações e arrastar. Então, aqui ele vai utilizar as notícias que foram escolhidas pela primeira inteligência artificial, que nós definimos que era uma especialista em escolher notícias, e vai utilizá-las agora para criar uma newsletter da forma como nós definimos aqui na mensagem de sistema. Uma outra coisa que vocês podem fazer é definir aqui a quantidade de tokens que vocês vão utilizar para essa pergunta, para essa resposta. Aqui é relevante à medida que a gente vai escalando as nossas automações, porque quanto mais tokens ele utilizar para criar as nossas respostas, mais API a gente consome. Então, se você tiver aí testando ou tiver com restrições orçamentárias, num primeiro momento, talvez seja interessante vocês restringirem um pouco aqui a quantidade de tokens que ele vai ter disponível para criar a resposta e fazer um balanço entre algo que agrega qualidade sem onerar demais o projeto de vocês. Para o nosso exemplo aqui, eu vou deixar vazio, vou deixar ele gastar quantos tokens ele quiser para gerar a nossa newsletter, ok? Vocês adaptem isso ao que fizer sentido para a realidade de vocês. Eu vou salvar a nossa requisição. Nesse ponto, a nossa newsletter está quase pronta. Se eu mandar executar aqui essa automação, eu já vou ter toda a estrutura pronta, eu vou ter toda a minha newsletter escrita. Então aqui eu vou dividir a nossa automação em duas rotas. A primeira rota vai ser responsável por salvar no nosso banco de dados as notícias que nós escolhemos. Lembra? Para criar a lista de exclusão, a lista de notícias que já foram utilizadas. E a segunda rota é a rota que vai enviar, que vai disparar essa newsletter para os meus leads, para os usuários que eu defini lá na nossa planilha do Google Sheets. Então, para isso, eu vou adicionar um módulo aqui que se chama Router, certo? Ele consegue dividir o fluxo da minha automação em várias partes. Aqui, 2 fluxos. Se eu quiser mais fluxos, basta eu clicar aqui, ele vai criar quantos fluxos forem necessários. Para o nosso caso aqui, apenas 2 são suficientes. Vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, de autoalinhar para ele organizar o nosso prompt. Então, sempre que vocês clicarem aqui, ele vai dar uma estruturada, mesmo que vocês deixem, né, bagunçado aqui a automação de vocês, né, ele faz essa organização. Então, o que a gente vai fazer no nossa primeira parte do fluxo? Aqui nós vamos adicionar uma ferramenta que se chama setVariable, que é definir uma variável. E a gente vai acionar aqui, vai ativar as configurações avançadas. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um nome para essa variável, eu vou chamar ela de notícias usadas. Aqui a gente vai definir o tempo que essa variável vai existir, então ela vai existir durante apenas um ciclo, né? Depois ela vai desaparecer. Então, para o valor dessa variável, a gente vai utilizar uma função. Então, a gente vai vir aqui, nessa aba, nesse azinho aqui, certo? Que são funções de texto. Vocês vão procurar aqui pela opção de split. A gente vai arrastar essa função aqui. E o que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui o resultado do nosso JSON, as notícias escolhidas pela IA. Então, vim aqui na estrelinha, aqui, choices, message, content, eu vou arrastar. Então, eu estou pegando as minhas notícias e eu vou separar sempre que tiver vírgula. Então, foi por isso que eu mandei lá na IA que a resposta dela sempre for uma notícia separada por vírgula. Vocês podem utilizar outros separadores, mas, por exemplo, barra
é um separador ruim porque barras são muito utilizadas em endereços. Então, vírgula, ponto e vírgula, algum dessas notações são melhores. Mas o que ele vai fazer é basicamente isso, vai pegar as notícias, no caso aqui, 5 notícias, onde tiver vírgula, ele vai separar e criar uma variável adicional. Então, no final, vou salvar aqui, após a execução desse módulo, eu vou ter, no meu caso aqui, 5 variáveis, cada uma com uma das notícias que eu escolhi. O próximo módulo que a gente vai utilizar é o iterator. A gente consegue achar ele aqui na lateral ou pesquisando. O iterator, ele vai iterar, né, ele vai passar item a item da saída desse módulo. Então, se eu tiver 5 notícias, ele vai passar uma notícia por vez. Então, eu vou selecionar ele e buscar aqui as notícias usadas. Então, se eu tiver 5 notícias, ele vai passar 5 vezes, uma vez para cada notícia. E agora que eu vou acessar... Opa, esqueci de salvar. Beleza? E agora, eu vou usar outro módulo, setVariable. Vou chamar esse aqui de só escolhidas. E eu vou pegar aqui a saída do meu iterator. Então, o que eu vou fazer com este módulo? Pegar, realmente dar um nome para cada uma das minhas notícias. Por quê? Aqui, esse módulo é executado uma vez. O iterator ele vai executar também uma vez, criando aqui um vetor, né, uma sequência dessas notícias. O que eu preciso fazer agora é pegar cada posição desse meu vetor, cada notícia separadamente, e salvar no meu banco de dados. Então, vou salvar aqui esse módulo, com a opção aqui de adicionar um valor, e agora sim, aquele banco de dados lá no comecinho que a gente criou, News Masterclass, agora eu vou salvar as informações nele. As notícias aqui vão ser salvas. A gente precisa definir uma key, né, uma chave, um identificador para essa notícia. Para isso, a gente vai vir aqui nessa aba de funções numéricas e vamos buscar aqui a função random, né, a função aleatória. Então, eu vou dar ali um valor aleatório para garantir que nenhuma notícia tenha a mesma chave, porque se eu pôr aqui chaves repetidas, as notícias são sobrescritas, né? Eu vou sobrescrever, eu vou perder aquela informação, então eu preciso garantir que essas chaves sejam únicas e a função random aqui garante isso para a gente. E aqui eu vou definir a URL. Vem aqui das escolhidas, certo? As notícias escolhidas. E a data é só definir a data de agora. A gente pode vir aqui no módulo de data, puxar o now. Então eu vou salvar cada uma das notícias com a data atual, a data que eu utilizei elas. E essa data, lá no início da nossa automação, vai ser utilizada para filtrar e garantir que a gente não pegue notícias repetidas. Vou salvar e muito bem. Agora eu vou salvar e agora a gente completou essa primeira parte do fluxo. Só falta a gente disparar, enviar a nossa newsletter para os nossos leads. Então aqui eu vou adicionar no segundo ramo uma planilha do Google Sheets. Aqui a gente vai pesquisar por linhas. Confiram a conexão. Vamos lá na nossa planilha de fontes. Na aba de disparo, onde eu salvei os contatos que vão receber essa notícia. Vou mudar aqui só de A a Z. E o nosso filtro aqui vai ser o quê? Eu quero que a coluna de contatos exista. Então, eu tenho que ter algum valor ali nos contatos. Ele vai pesquisar, então, linha a linha da minha tabela de contatos e enviar esses e retornar esses resultados. Por fim, eu adiciono um módulo aqui do Gmail
Então, nosso módulo do Gmail aqui, nós vamos enviar um e-mail. A conexão aqui do Google é a mesma do Google Sheets, a gente só tem que lembrar de dar acesso ao Gmail. Isso, durante a conexão aqui do Google Sheets, se vocês seguirem o passo a passo, vocês vão poder adicionar as permissões aí do Gmail, então não se esqueçam de fazer isso. E agora a gente pode configurar. Para quem que a gente vai enviar? A gente vai enviar aqui para os nossos contatos. Então é a primeira coisa que nós vamos configurar. Nós vamos enviar para a nossa lista de contatos. O assunto, eu vou chamar aqui de newsletter. E aí o conteúdo desse e-mail vai ser aqui a resposta do meu chat GPT que eu mandei criar uma formatação bonitinha aí para minha newsletter. Então a gente vai vir aqui no módulo da OpenAI, Choices, Message, Content. Eu vou puxar aqui e pronto. Posso salvar aqui a minha automação. Muito bem. Com isso, nós finalizamos a nossa automação. Agora eu vou rodar e vamos ver o resultado. Beleza? A minha automação aqui executou com sucesso. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou a newsletter. Então, tá aqui a newsletter como ela chegou no meu e-mail. Então, ela já está com a formatação aqui HTML. É uma formatação simples, mas vocês, se tiverem aí mais conhecimento de HTML, basta mudar o modelo do prompt para algo um pouco mais elaborado. Vocês têm liberdade, né, para alterar essa estrutura da forma como vocês quiserem. Mas aqui a gente tem um título para newsletter, uma chamada, um resuminho das notícias e aí cada uma delas. A primeira notícia com a fonte, segunda e a fonte. E aqui no final, uma chamadinha, né, um CTA aqui para TechIA. Agora que a gente viu que a nossa automação está funcionando, está da maneira adequada como a gente espera, a gente pode vir aqui e ativar a nossa automação. Ele vai pedir para a gente conferir aqui, confirmar as datas de execução dela. Então, a gente pôs lá toda segunda-feira às 8 horas. A gente vai salvar e pronto. Agora, toda segunda-feira, essa automação vai ser executada, vai criar a minha newsletter e enviar para a minha lista de contatos. Vocês podem vir aqui em cima e dar um nome também para ela, né? Newsletter, um nome aí que vocês queiram para identificar. E lembrem-se sempre de clicar aqui no botãozinho de salvar. Mas, muito bem, está pronto, está completa a automação de vocês e em produção. E agora, vocês são capazes de gerar semanalmente de forma automática, sem esforço, uma newsletter para entregar aos seus clientes, aos seus leads. Agora que você viu como é fácil utilizar a inteligência artificial para criar automações, mesmo que você não seja um programador, numa interface bastante simples de arroz e solta, então você tem na sua frente duas opções: continuar tentando aprender IA sozinho, perdendo tempo e oportunidades, ou então pegar um atalho com suporte completo e um guia para explorar esse universo com eficiência. Se você escolheu o atalho, eu quero apresentar para vocês a TechIA Academy, um espaço completo para você dominar a inteligência artificial, mesmo que nunca tenha programado antes. Acesse TechIA Academy no link inteligenciaiaartificial.com.br. Aqui você tem acesso vitalício a 30 cursos exclusivos sobre inteligência artificial, mais 8 cursos no Code pagando apenas 12 vezes de R$ 99 ou R$ 990 à vista, e pode experimentar de graça um laboratório com as 21 melhores ferramentas de IA do mercado. Além disso, nossos alunos participam de encontros semanais ao vivo, podcasts, masterclasses exclusivas, garantindo aprendizado contínuo e atualizado. Não fique para trás. Junte-se à TechIA Academy agora mesmo e decida de que lado da história você quer estar.